Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração, Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Casa esta que, nesta data, 20 de outubro de 1977, foi idealizada no plano espiritual e concretizada aqui. Na verdade, idealizada muito tempo antes, também inspirando aquela época os fundadores dessa casa abençoada. E assim, aqui hoje comemoramos junto a vocês, casa que acolhe, casa que ampara, casa que consola. Quantos irmãos aflitos, quantos sofredores, e quantos também que quando aportaram se sentiram acolhidos, se sentiram amados e, estando bem, entendendo o chamado, vieram estudar. Quantos por aqui passaram estudando, hoje trabalhando. E então nós estamos em festa porque esta casa do caminho, este ponto de luz, continua perseverando na sua jornada evolutiva junto a todos vocês. Nosso muito obrigado pela presença de todos. Nosso muito obrigado aos fundadores que já estiveram aqui e que hoje se encontram no plano espiritual. Nosso muito obrigado aos fundadores que estão aqui presente conosco. E também nosso muito obrigado à Cida, que atendeu ao convite e está aqui conosco hoje, uma trabalhadora de muitos anos que esteve conosco, hoje não mora mais aqui, mas de São Paulo está aqui conosco, nos abrilhantando neste dia festivo. E assim, convido a todos para a nossa prece de abertura. Boa noite a todos. Então eu convido que todos fechem os seus olhos, serenem os seus corações, que neste momento a espiritualidade amiga está aqui, abraçando a cada um de vocês, trazendo a alegria de estar aqui nesta casa de amor e de oração. Pai amoroso e bom, amigo de todas as horas, te somos gratos por este momento, te somos gratos por podermos estar aqui, nesta casa de amor que nos acolhe e que nos acalenta. Que a nossa querida irmã Cida possa estar também abraçada pela espiritualidade, para que assim ela possa fazer a sua palestra dentro daquilo ao qual ela se propôs. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos. E que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Chorou mesmo, chorou, né? Aqueles que me conhecem sabem que eu qualquer coisa estou chorando. Melhorei um pouquinho depois de velha, mas ainda continuo, né? Brincadeiras à parte, a noite de hoje, o meu coração se encontra em festa. A emoção que toma conta do meu ser, porque eu fui uma das acolhidas nessa casa do caminho. Eu fui uma das que estudei aqui, perseverei, né, permaneci aqui enquanto morei em Caxias e tenho uma eterna gratidão. Em primeiro lugar, a Jesus de Nazaré, né, que denomina esta casa de uma forma tão bela, né, e que a ampara tanto. E segundo, a todos aqueles que me receberam logo no começo, né, eu fui da turma do seu Ramiro, nem sei se o seu Ramiro ainda é encarnado, acho que já desencarnou, né? Não sei, faz tempo. E o seu Divino, a Dona Eulália, saudades, o Jimenez, né, meu grande amigo, todos os outros aí, a Bela, todo mundo, né, que
aqueles que me denominam de prof, né? O senhor fala que eu sou professora. Ninguém é professora, a gente ensina e também aprende com todos, né? Que bom que a Casa Espírita é aquele local onde nós podemos contribuir. Alguns que já se encontram mais envolvidos no estudo, contribuem um pouco mais. Aqueles que estão iniciando também haverão de lá na frente, no caminhar dos passos, né? Haverão também de poder auxiliar mais. Então, a Casa Espírita é aquele local realmente abençoado para nós, né, que nos dedicamos ao estudo, pelo acolhimento, em primeiro lugar, que ela proporciona a todos. 45 anos de existência é realmente motivo de comemoração. E eu, na sensibilidade mediúnica, percebo que aqui há inúmeros espíritos, dentre deles os fundadores da Casa Espírita, Jesus de Nazaré, aos quais se alegram muito e que nos dias aqui que antecederam a minha viagem de estar aqui, eles têm me envolvido e eu tenho sentido a gratidão imensa por eles, né, do meu coração, porque foram realmente pessoas amicíssimas minhas, amorosas, caridosas. Então, nós estamos em festa com a espiritualidade que no planejamento bem antecipado, juntamente com os seus fundadores, aqui se encontram com certeza, e os outros tantos que aqui colaboram para que essa casa, mesmo dentro dos percalços, possa se realinhar, se reencaminhar e continuar o objetivo que com certeza vigorou no coração dos fundadores e vigora no coração de cada elemento que aqui atua como coordenador, como estudante e, quiçá, os frequentadores de futuro. Fazer com que a doutrina espírita seja o esclarecimento, o consolo para as dores acerbas que os corações aflitos se encontram, sejam encarnados e desencarnados. Então, a nossa mensagem, né, no envolvimento da espiritualidade, para que possamos ficar firmes, confiantes e irmos em frente, porque cada um de nós somos a sementinha propagadora para que Jesus cada vez mais efetivamente propague o bem e faça com que o bem seja cada vez mais multiplicado no foco intenso da Casa Jesus de Nazaré. Vamos então escolher esse tema e vocês vão ver que não tem nada de novo, tudo muito velho, envolvendo para nós espíritas que estudamos o Evangelho, né, a lição que eu trouxe, é só uma rememoração para que a gente possa se realinhar mais uma vez com toda a misericórdia do Cristo, para que a gente possa afirmar-se cada vez mais e continuarmos estendendo as nossas mãos àqueles que chegam e também acolhendo as mãos que estão estendidas para nós nos momentos de dificuldades e de aflição. Vamos falar um pouco, então, de Jesus e motivação. E é no capítulo 10, lá no item 19, que Kardec ele vai colocar, lá é São Luís que trava um diálogo ali na resposta com Kardec, e lá no tópico ele já coloca assim: é permitido repreender, notar as imperfeições e divulgar o mal de outrem? E ele vai nos responder da seguinte maneira, né? Tem logo antes da resposta, Kardec faz uma questão ali logo abaixo, que se nós não sendo perfeitos, se é lícito, se é permitido a gente repreender os outros. Se ninguém é perfeito, será que é justo eu fazer a repreensão? E ele vai dar que cada resposta, de que cada um de nós, dentro da nossa capacidade, temos que contribuir para o progresso, né? E que também, quase que sempre, nós estamos à volta com a tutela de alguém, que a gente cuida de alguém. Então, o nosso dever, que a gente tem de cuidado, ele vai responder que tudo podemos fazer com moderação, tudo depende da intenção, né? Quando é que eu posso repreender? Quando é que eu posso notar a imperfeição? Quando eu posso divulgar o mal do outro?
Então ele vai dizer exatamente, fazer com moderação, dependendo da intenção. Olha, se eu preciso contribuir para o progresso, diante de algum fato, por exemplo, que ocorre, que não é um fato bom, eu percebo ali, vou tentar criar uma analogia, um exemplo. Uma criança, por exemplo, que eu tenho cuidado, aí o pai tem um cuidado, e um adulto vem e fala uma besteira, uma coisa assim que a gente vê que não é saudável. Eu, como pai, né, que tenho ali a tutela, eu tenho, de uma certa forma, a obrigação de inibir aquilo ali. Eu vou repreender naquele momento e falar, olha, isso aqui nós estamos diante de uma criança, não deve fazer isso. Então, é um dever que eu tenho nesse sentido, né? Então, com um fim útil, com uma caridade, mas com todo cuidado, sem o prazer de denegrir o que seria uma maldade. Então, eu não posso falar mal dos outros para denegrir os outros. Eu não posso ficar repreendendo os outros, seria uma maldade, né? Aí eu não estaria com o meu dever. Então, a gente tem que ter um bom senso, né? Quando eu não posso denegrir, eu não vou ficar falando mal dos outros por falar, nem quase que sempre, quando se eu vejo que ali existe uma dificuldade, eu vou tentar ser mais maleável, eu não vou ficar falando mal dos outros. Então, esse bom senso, esse equilíbrio, ele é importante em nossas vidas, né? Então, a gente só vai repreender ou notar a imperfeição quando ela for providencial, for algo útil, onde eu não vou denegrir nem vou ser maldoso. Então, se a gente tiver esse crivo, nós estaremos bem, nós estaremos contribuindo para o progresso. Então, ele vai sugerir que essa censura que a gente faz a outra pessoa, a gente deve se dirigir a nós mesmos. Então, será que isso que eu vou fazer, eu gostaria que fizesse para mim? E isso também vai nos lembrar a imagem, né, do dedo início, quando nós apontamos ou acusamos alguém. O indicador aponta um só, mas nós temos 4 para nós, quando nós assim fazemos. Então, isso é importante. Quando eu pensar nisso, opa, será que isso vai ser bom? Será que... Nós estamos lembrando de Jesus aqui, não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que nos fizesse. Então, a mentora Joana de Ângeles, ela também trazendo para essa atualidade mais atual, assim, esse contexto dessas lições, dessa repreensão, de notar a imperfeição, falar mal dos outros, ela vai tecer comentários em torno dessas atitudes quando alguém está sendo acusado. Qual é a nossa postura? Né? O que nós devemos fazer? Qual seria a nossa posição ali naquele momento? E se formos nós o acusado? E ela vai nos responder que o silêncio diante disso, né, da acusação, ou de sermos nós acusados, a gente nessa meditação, ela vai recomendar para nós nos mantermos em silêncio, né, porque os acontecimentos, eles podem ter, aquilo que está ali acontecendo quando alguém está sendo acusado, eles podem ter antecedentes ignorados, que a gente não sabe o porquê que aquilo aconteceu, o que levou aquela criatura a praticar aquele ato, né? Então ela vai dizer também, ó, e que nem sempre as coisas são... O que eu estou fazendo aqui, será? Não? Nem sempre as coisas são como elas se apresentam. Porque às vezes a gente tem uma ideia, mas quando vai analisar a situação, então é por isso que isso está ocorrendo. E naquele momento a gente não detecta isso quando estamos acusando alguém, ou vendo alguém ser acusado, né? Ou às vezes alguém nos acusando também, né? Então ele também destaca, por fim, que o acusado, ele merece consideração, nosso respeito e oportunidade de reeducação. Quem é que não erra? Todos nós temos essa oportunidade. Então, aqui, quando nós, pensando nisso, vamos tentar fazer uma conexão desses ensinamentos, né, com 3 motivadores psicológicos que podem influenciar na nossa posição de acusadores ou na nossa posição de acusado. Então, são 3 motivadores bem importantes na nossa vida, no nosso dia a dia, para nós e para os outros. O primeiro deles, então, é a autoestima. O que é a autoestima? É a maneira como eu me avalio, como eu me enxergo, né?
Todos nós temos a autoestima, só que cada um tem um determinado nível. Então, nós vamos nos deparar com um nível alto de autoestima. Tem pessoas que têm o astral, a autoestima lá em cima, se avalia bem, tem autoconfiança, outros já são médios, outros já têm autoestima lá embaixo, uma baixa autoestima. Isso influencia, a gente não sabe ali naquele que está sendo acusado como é que estava aquela criatura naquele momento, né? O outro é a afetividade, o outro motivador psicológico, onde ele vai expressar os sentimentos de compaixão ou de piedade. Naquele momento que eu estou analisando o fato que eu estou vendo ali, né, essa afetividade, ela seria importante, porque é o afeto que vai fazer com que a gente tenha pena, compaixão por aquela situação que está sendo passada, né, ali em relação àquele ser. E também vamos ter o outro, que é a empatia. A empatia é como se eu entrasse na personalidade do outro, digamos, eu sentir o que o outro está sentindo, eu me colocar naquele lugar, né, para que eu possa sentir isso. Então, esse motivador, ele vai dar para nós, sugerindo colocar-se psicológica e emocionalmente no lugar do acusado, ensejando a sua reeducação. Poxa, eu estou sentindo, estou vendo o sofrimento dele, eu senti, e a gente se enche de compaixão daquele sentimento e pensa, ele também merece oportunidade de mudar, ou oportunidade de se arrepender, de se refazer. Esses três motivadores, eles são importantes demais em nossas vidas. Tanto é que a psicologia, de uma certa forma humanística, trabalha esses motivadores nas suas terapias até os dias de hoje. Abraham Maslow, ele foi um teórico da terceira força em psicologia, que é a psicologia humanística. E ele viu nesse atendimento, então, das necessidades do ego, do ser, destacou a autoestima e a afetividade, que era necessária como motivadores psicológicos que fortaleceriam o ser humano nos confrontos que ele mantém nas suas problemáticas, nos seus dia a dia. Se eu não tiver, essa autoestima melhor, esse afeto, fica difícil, às vezes, na deparação das nossas problemáticas, no entendimento, do enfrentamento, nos confrontos que, periodicamente, os desafios da existência trazem em nossas vidas. Quem é que não tem problemas? Quem é que não tem as dificuldades? E se acontece alguma coisa, eu tiver uma autoestima muito baixa, eu não tiver uma afetividade, o que vai acontecer? Eu não consigo dar conta. Eu tenho muitas dificuldades em dar conta da problemática, de enfrentar aquilo, né? Então, esses motivadores, juntamente com a empatia, que é também colocar-se no lugar do outro, são trabalhados pelos terapeutas de autoajuda. De uma certa forma é isso, né? Nos tempos de agora, isso é muito trabalhado, porque dependendo da situação, eu tenho que aprender a me colocar no lugar do outro, para entender a problemática no relacionamento familiar, por exemplo, no relacionamento de casal, no relacionamento de pai e filho, de irmãos. Se eu não conseguir colocar isso, a gente tem dificuldade. Não, ele está passando por isso porque realmente ele anda muito nervoso, eu tenho problema lá no trabalho, eu estou tentando entrar ali para compreender um pouco mais das suas dificuldades. Tudo isso dá para nós uma forma de enfrentamento, né, de melhor, para a gente poder possivelmente achar soluções e se renovar também. Então, esses motivadores, embora eles sejam utilizados como técnicas modernas, dentro dessa visão do ser no seu todo, a visão transpessoal até do ser que ele tinha uma antecedência do túmulo e que vai ter uma vida depois, né? Ele identifica, então, o homem nessa forma, de que ele já existia antes e que também vai continuar existindo, ele sobrevive à morte. Isso já tem raízes lá no cristianismo com Jesus. E nós vamos ver por que na coisa velha que eu falei, né? Então, Jesus, ele praticou e estimulou numa comovente aula em praça pública tudo isso. E o relato é feito pelo evangelista João, no capítulo 8, versículo 3 a 11.
possivelmente deve ter até presenciado isso, né? Quando Jesus, ele vai começar assim, Jesus, retornando do templo, onde ele havia ensinado, estava acompanhado por uma enorme multidão. Aproxima-se, então, um grupo de escribas e fariseus e apresentam-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Todo mundo conhece esse relato. Então, colocaram a mulher no meio do povo, ali da multidão, né, e disseram para Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em flagrante adultério. Moisés nos ordena que as adúlteras, ordena a lei que as adúlteras sejam apedrejadas. As mulheres que praticavam adultério e traíam deveriam ser apedrejadas. Qual sobre isso a tua opinião? O que tu dizes? Né? E essa lei, na realidade, era uma lei antiga dos livros de Moisés, mas que ela não vigorava mais. Ela era uma lei em desuso. Na realidade, aquilo ali não poderia ser feito, aquele julgamento não poderia ser apedrejado, porque o Sinédrio não tinha mais essa condição, ele não tinha mais essa autoridade, porque naquela época, né, o domínio romano já imperava e a pena de morte ela era imposta pelo procurador e não mais pelo Sinédrio. Então aquilo não poderia ser feito na realidade. E até porque também o decálogo já estava prevendo que não matarás. Então já estava tudo contra. Mas era uma forma que os fariseus queriam, né, desafiar Jesus. Porque eles eram contra e eles queriam ver agora como é que Jesus se sairia dessa. Então essa condenação pelo adultério era simplesmente uma condenação simbólica. Ela deveria ser condenada, se fosse a morte, pelo poder romano, né? E não naquele momento ali. Então dá para a gente imaginar essa cena, né? A multidão enfurecida, brava, com ódio, né? Querendo ali que aquela mulher, possivelmente só homens, né? Digamos assim, né? Querendo que aquela mulher fosse sentenciada e era provocada e instigada pelos fariseus que estavam ali naquele momento, assumindo o papel de jurados daquela mulher ali naquele momento. E já expressando uma decisão antecipada, que ela tinha que ser apedrejada, ela tinha que ser condenada à morte. A mulher ali acuada, tremendo, morrendo de medo no meio, né, daquela situação toda, agora na posição de ré ali dentro, aguardando o veredito, que ela realmente tinha cometido um crime, e a sua sentença. E ainda mais, os fariseus fizeram ali naquele momento de Jesus, né, aqueles que acusavam os fariseus, fizeram de Jesus o advogado e o juiz. Olha só, né, a coisa. Em todos os tempos nós sabemos que Jesus sempre foi chamado a defender os fracos. E em diversas ocasiões ele se colocou ao lado das mulheres, quando a gente vai lendo, socorrendo-as, defendendo-as. E, sobretudo, através dela, ele exemplifica a necessidade do exercício da misericórdia. Né? E a gente observa os relatos de Maria Madalena, a mulher samaritana, a mulher cananeia, a mulher hemorraíça, a viúva de Naim, vários relatos onde Jesus demonstra a sua misericórdia com as mulheres. E é exatamente por isso que os fariseus estavam a provocar Jesus, né? E ainda eles insistiram para ele. E tu, pois, o que dizes? Insistia, eles queriam ver como é que Jesus ia se sair dessa, né? Porque aquele momento era um momento histórico do Cristo, né? Ali, porque realmente agora, todo mundo, até nós, se estivéssemos lá, como é que ele vai sair dessa agora, né? Ele vai enfrentar a lei, e aquilo era uma cilada, era uma armadilha que eles prepararam para Jesus, né? Então, porque ao mesmo tempo eles estavam desafiando, promoveram Jesus a advogado, foi advogado de defesa e de acusação, porque ele estava fazendo esse papel, digamos, e simultaneamente a de juiz, que eles queriam a sua perdição, né? Então, para a multidão, pouco importava aquela mulher, eles não estavam querendo saber da mulher, eles queriam ver como é que Jesus iria
se sair de dentro dela. Que decisão que ele tomaria? Por que ele ia reagir a esse desafio? Porque se ele desculpasse a mulher, ele estaria transgredindo a lei de Moisés. Se ele confirmasse a sentença, né, de apedrejamento, e a misericórdia que ele estava a propagar? Aonde estaria a sua misericórdia? Mas Jesus, né, nesse tempo de silêncio, fez-se um silêncio, e nesse momento Jesus estava abaixado, escrevendo na areia, né? Então, ele dá a sentença, ele dá o veredito. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A multidão toma um choque. Quem esperava por isso? Ninguém esperava por isso. Olha a saída. E agora, então, né, ele é um choque mesmo, porque eles queriam totalmente outra coisa. Jamais imaginariam que o desafio, que Jesus os desafiaria. Porque aquela turma era uma turma de homens que viviam sensações, homens mais instintivos, um conjunto de seres instintos, comandados pelas sensações, egocêntricos, violentos, e haviam desafiado o homem-razão. Daí eles caíram na armadilha, que no dizer de Manuel Filomeno de Miranda, homens-razão são aqueles que pensam com calma nas circunstâncias mais graves, e é por isso que Jesus fez silêncio, ele ficou quietinho, não falou nada, desenvolvendo o sentimento do altruísmo, o sentimento de amor, de auxiliar ao próximo, não de egoísmo. Então, aí que eles caíram, né? E eis então que o objetivo do médico, o objetivo de Jesus com isso, era terapêutico, ele ia fazer ali uma terapia com toda aquela gente, aqueles homens violentos, ignorantes, né? E ao mesmo tempo era pedagógico, ele tinha que ensinar, né? E exatamente ele busca então desenvolver naquele povo todo, naquela multidão, a postura da empatia, de se colocarem no lugar daquela mulher, procurando entender as suas lutas, o que levou aquela mulher que estava ali acuada, agora como ré, a praticar aquele ato de traição. E só pensaram na mulher, porque esquecidos de que num ato de traição naquele, houve um homem que participou disso. Então, Jesus foi muito sábio, né? Está desenvolvendo isso, ó. Embora eles poderiam, naquele momento, ter esse sentimento, ter o afeto de entender o que levou essa mulher, né? Olha o sofrimento dela, olha o receio todo, né? Veio pensar, mas eles ainda preferiam ser egocêntricos, né? Porque estavam, na realidade, desafiando Jesus. Deixa eu só ver aqui se eu... Tá, não, tem mais um aqui. Os fariseus, então, desafiados agora pelo Cristo, e são submetidos à lei divina, à lei de todos os tempos, à lei de todos os mundos, à lei de causa e efeito que está na consciência. E daí, ninguém se encorajou a acusar a mulher. Ninguém se encorajou a atirar a primeira pedra, porque a consciência, de forma, com certeza, imensa, vem e acusa. Eu sou devedor. Eu também devo. Eu tenho pecado. E começaram, a partir do mais velho, todos a se retirarem, porque Jesus os havia vencido. Jesus os havia pregado uma lição, estava educando. Então, a consciência, a lei divina está na consciência, e dessa lei ninguém foge. Lei de causa e efeito. E é por isso que quando a gente acusa, os dedos voltam para nós. É melhor nós olharmos. Será que realmente eu posso fazer isso? Eu sou livre de pecados, de erros? Olha que lição linda de Jesus. Olha que mestre, né, que nós nos deparamos. Mas agora ele vai se voltar para a mulher, né? Saiu todo mundo, ela fica ali. Ele então diz para ela: onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condenarei. Não condenou, mas também não disse que era inocente. Te
condenarei. Vai e não tornes a pecar. Olha a sabedoria. Cada um com a sua consciência, né? Então aí Jesus vai demonstrar a expressão de afetividade quando ele fala com essa mulher dessa maneira. Porque ele não condena, ele orienta, ele conversa, ele interage com aquela mulher naquele momento. Ele preocupa-se com ela. Ninguém te condenou? Está aqui, estou conversando, ele está preocupado com ela. Mas ele também sabia que ela também era sujeita a essa lei divina, a lei de causa e efeito, e de que nada vai adiantar apedrejar o corpo físico. É assim a consciência que é apedrejada diante dos erros, dos desacertos. E Jesus sabia disso. Então ele orienta, vai, não tornes a pecar, renova a sua vida, digamos assim, vai, continua essa caminhada, mas não estrague a sua vida por isso. Seria mais ou menos isso. Lapidando através das ações renovadas. E a mulher vai-se embora. Relata-nos o espírito Amélia Rodrigues, no livro Os Caminhos de Jesus, se não me falhar a memória. Ela vai ter lá o texto, que eu copiei algumas coisas para a gente se encaminhando, que é o momento do reencontro. É o reencontro de Jesus com a mulher adúltera. À noite, naquela mesma noite, essa mulher então se dirige à procura de Jesus no lugar onde ele estava alojado. Aquele episódio já estava quase esquecido ali pelos discípulos, enfim. E essa mulher então vai atrás de Jesus nesse encontro da reparação. E ele estabelece um diálogo motivador. E ela relata a Jesus que ela errara porque, passado os momentos, os tempos iniciais, onde as núpcias eram uma coisa nova, o marido, depois de satisfeito, depois de um tempo, a abandonou e passou a voltar às suas noitadas, deixando-a sozinha e infeliz. E ela foi sentindo isso, moça jovem, bonita, foi sentindo e com o tempo passou a ser assediada por outro homem e caiu na tentação e fez a traição. Mas que ela estava arrependida porque ela houvera desonrado o lar. Ela estava preocupada com o marido, ela não tinha mais um lar para voltar, porque o marido a expulsara. E ela não sabia agora o que fazer. E vai pedir para Jesus, que Jesus a orientasse o que ela deveria fazer da sua vida a partir de então. E Jesus fala para ela que o fato, estou falando as minhas palavras, o fato de que o marido houvera feito aquilo não justificava o erro perpetrado. Quer dizer, a gente não pode jogar a culpa nos outros, porque nós temos o livre-arbítrio, temos a vontade, mas que não era para ela deixar a sua vida terminar naquele momento, que era para ela seguir adiante, ela precisava se renovar. E ele fala então que a paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Então ela precisava o arrependimento do erro, que ela já se encontrava no arrependimento, ter paciência no caminhar, porque ela ia renovar, reestruturar a sua vida, e confiança em Deus para que ela pudesse ir adiante, para que a sua reencarnação não se perdesse. Olha que lindo! A Amélia Rodrigues relata de uma forma muito bela isso, ela é muito poética, a gente chora de ler os escritos que ela coloca. Então ele ainda orienta ela dessa maneira: arma-te de humildade e confia no amanhã. Seja humilde e vá em frente, confia na vida, faça a sua parte, que a vida vai ser diferente, vai renovar. Porque a memória do povo ela é fraca com as virtudes, mais com as coisas em relação às virtudes do próximo, mais com o erro, ela não esquece fácil. Nós sabemos disso, Aquelas coisas boas que as pessoas fazem, passam logo rapidinho. Agora, se ela comete um erro, comete um engano, quantas pessoas sofrem na pele o apontar do dedo em lixo, Então, sempre relembrando, sempre cutucando aquilo, o povo, nós somos assim. Jesus já diz para ela,
Então, o exemplo decorrente do arrependimento se transforma na defesa do equivocado. Eu me arrependi, eu vou mudar de vida. Eu vou procurar fazer diferente. É ele que vai ser, então, a minha defesa. Eu tenho que provar para mim mesmo, em consequência, isso vai mostrar para os outros, que a minha modificação, a minha renovação, a minha reestruturação, é isso que vai ser a minha arma de defesa, que vai me defender, que vai mostrar. E assim ela repara, a gente repara perante o Pai, ante si mesmo, ante Deus, ante nós próprios e ante a sociedade. Olha que lindo isso, gente. Isso aqui é para a gente deixar muito gravado em cada um de nós, porque todos nós somos imperfeitos. E errar faz parte, e nós podemos errar quando menos a gente espera. Então nós precisamos usar isso para conosco, né? A confiança, a paciência, e ir em frente, o arrependimento, na renovação do processo renovador, exatamente para que a gente consiga vencer a si mesmo, vencer o erro, e aquele processo renovador seja a nossa defesa para mostrar para os outros que todos nós somos capazes, que a gente erra, mas que a gente tem oportunidade de se reerguer, né? Mas precisamos investir nisso. Então, a misericórdia do Cristo se vê aí através da empatia, da afetividade, da autoestima, motivaria aquela alma sofredora, sofrida, a vivenciar uma existência renovada, agora em diretrizes de amor e caridade. Olha que motivadores lindos. Olha como Jesus foi, né, na sua sabedoria, e olha como isso é importante para nós, né? Porque nós precisamos aprender a fazer isso conosco também, né? E o tempo passa. 10 anos se passaram. E eis-nos então, a Maria Rodrigues nos relata, que na cidade de Tiro, uma casa humilde de aspecto e rica de amor recolhia peregrinos cansados e enfermos sem ninguém. Então uma mulher que traía na face já uma beleza desgastada, vestígio de grande beleza e decadência, cuidava daqueles peregrinos que ali aportavam. E um dia, algumas pessoas trazem a ela um homem enxagado, quase morto, muito doente. E ela cuida desse homem com cuidado, lava as chagas, alivia com unguento, faz todo o seu processo, o seu procedimento de cuidados. E ela tinha o hábito de falar a todos esses doentes que ela cuidava, ela falava de Jesus. Ela falava das suas mensagens, dos seus ensinamentos, e assim ela faz com esse que ela está cuidando. E ele ouve as suas mensagens de encorajamento ali, em nome de Jesus, e ele questiona. Esse homem que você está falando é aquele tal de Jesus de Nazaré? E ela confirma que sim, é Jesus de Nazaré. E ele então diz que ele detestou. Ela antes diz para ele, ele pergunta, você conheceu pessoalmente? Ela falou, sim, eu conheci pessoalmente e ele me salvou. E o homem relata, meio entristecido, que ele o conhecera, mas ele o detestou, porque ele salvara a sua mulher que fora adúltera contra mim, não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreender. Eis ela então diante do marido que ela ultrajava. Olha, gente, isso é lindo. Então, ele coloca que passado alguns anos, naquele momento ele não entendeu, ele ficou revoltado. Mas passado alguns anos, ele foi envolvido pelos ensinamentos, ele foi compreendendo, despertei para a verdade. E tenho-a buscado, ele estava buscando a mulher há anos e não a encontrava, porque ele tinha entendido que ele, andou por toda parte, até que a doença me devorou. Ele havia entendido que ele fora o culpado. Porque ele abandonara a mulher jovem, bela, no início das suas ilusões amorosas, tudo, ele abandonara depois de satisfeito os seus anseios sexuais, os seus anseios íntimos, abandonara e foi viver lá fora, as noitadas. Mas depois ele caiu em si, ele pensou, olha só quantas lições lindas.
lindas. Ele cai em si, vai à busca da mulher, não a encontrando. 10 anos depois que ele a encontra, agora doente, chagado, e ela está ali curada. Ele não a reconheceu, mas ela, neste momento que ele falou, ela o reconhece, porque ele também estava modificado. Então ela, emocionada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. Olha ela aqui usando as palavras de Jesus, como ela fora consolada. O arrependimento do erro, a confiança em Deus, o arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Olha a lição aprendida e apreendida no seu íntimo, e ali sendo exemplificada e vivida. E aí nós estamos vendo quanto esse processo renovador, modificador dessa mulher adulta está a falar na sua própria defesa. Olha que coisa mais maravilhosa, gente, esses ensinamentos. Então ela ainda continua. Deus é amor. E Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Basta a gente buscar, ele sempre vai estar presente. E ela, então, para encerrar, diz a ele: agora durma em paz. Enquanto eu velo, eu estou a cuidar de ti. Porquanto nós ambos, eu e você, já o encontramos. Olha que coisa mais linda essa lição, gente. Essa palestra eu já fiz, é uma palestra que eu já tenho há um tempo feito, já fiz em alguns lugares, e resolvi, quando a Adriana falou para mim que o tema era reforma íntima, falei, vou trabalhar essa. Por quê? Porque ela é muito atual. Né? Os motivadores psicológicos, isso aí, se nós não tivermos, a gente está ferrado, digamos assim, né? No sentido de que nós precisamos de ter autoestima e que ela não precisa ser muito alta, não. Que ela permaneça na média e que seja envolvida, né, pelos ensinamentos de Jesus, pela vivência, o afeto, que são as nossas emoções, as nossas paixões, os nossos sentimentos, que possam ser muito mais valorosos, ampliando, multiplicando-se em amor. E a empatia, né, para que nós consigamos fugir da indiferença que vigora nos corações, né, no egoísmo, onde nós estamos tão centrados dentro de nós mesmos, desenvolver ainda mais a empatia para podermos aprender a entender melhor o outro, tentar pelo menos para que nós possamos também receber a empatia dos outros. São elementos importantes demais em nossa atual existência, para que a gente possa ir em frente e não perder a nossa encarnação. Então a palestra de hoje é para que nós possamos, envolvidos por estes motivadores, a lembrança dos ensinos de Jesus, possamos nos estimular a nossa renovação, a nossa reforma íntima, sem grandes exigências, mas nos empenhando na vontade e no esforço, porque é isso que nós necessitamos para podermos caminhar melhor. Porque se a gente não se empenhar em esforço e não tiver a vontade mais firme, os Espíritos já nos dizem, o que falta para o homem é a vontade. A nossa vontade é fraca. Então, se nós nos empenharmos um pouquinho mais, com certeza nós aproveitaremos melhor os tempos que o Senhor da vida nos concede na atual encarnação. E quiçá consigamos todos nós assim o fazer, né, para que nós possamos vencer a nós próprios, vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas imperfeições, né, da lei de causa e efeito que vigora na nossa consciência, plantando a partir de então novos tempos, escutando aquilo que devemos mais, vamos de uma forma mais ampliada, olhar para o futuro, olhar à frente no esforço e na vontade empenhada, para que consigamos sim, em aproveitando, criar coisas melhores, positivas,
produtivas, multiplicadoras de bem, de carinho, para que a nossa eternidade possa guardar de forma mais rápida tudo isso na nossa bagagem espiritual. Que Jesus possa então nos envolver. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que essa lição possa ficar no coração de cada um de nós, assim, de forma terna, serena, para que a gente possa, em se lembrando dela, acreditar mais em nós, confiar em Deus. Paciência e acreditar em nós, paciência conosco mesmo, o arrependimento dos nossos desacertos, mas sem culpa, sem carregar fardos pesados demais, porque quando enxergamos e reconhecemos o erro, a culpa é só lixo mental. Vamos fazer com que a gente possa ir em frente, aproveitando bem, como Joana também nos diz, a culpa não nos leva a nada, né? Conscientizando-se do erro, do desacerto, ótimo, empenhemos-nos para fazer melhor a partir de então. E assim a gente aproveita melhor a encarnação. Nós vamos fazer então a prece final, né, para agora os passos. E assim, então, nestes momentos onde nos dirigimos a Ti, querido Mestre, um agradecimento por aqui encontrarmos neste espaço onde sabemos que a Tua presença sublime se faz presente através dos benfeitores que aqui labutam. Nesta noite festiva, querido Mestre, ousamos rogar-te que Tu permitas que a espiritualidade amiga possa derramar sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, eflúvios amorosos, que possam se converter em calma, em equilíbrio, em serenidade íntima, para que possamos, Senhor, quando retornarmos aos nossos lares, levar toda essa serenidade, nos sentindo mais confiantes, mais firmes, mais envoltos na fé, mais crentes de que a misericórdia do Pai está sempre conosco e a Tua misericórdia também infinita, Mestre, não nos desacompanha nunca. Que possamos levar até lá, através de um abraço fraterno, toda essa positividade, toda essa amorosidade que aqui recebemos neste momento. Mas também queremos rogar-te, Senhor, nesses dias de aflição, por todos aqueles lares que se encontram em desarmonia, em desequilíbrio, que nos hospitais também possam ser levados, os cuidadores possam levar fluidos bondosos, calmantes, que auxiliem a todos aqueles que lá se encontram. Enfim, Senhor, onde haja dor, sofrimento, que a Tua presença possa se fazer lá para que haja uma réstia de luz, de amorosidade e de equilíbrio. Agradecemos a Ti, Mestre. Agradecemos a Ti, Pai amoroso e bom, pela concessão de mais um dia de vida como encarnados na Terra. Agradecemos a essa espiritualidade amiga, a todos os fundadores, por todo esse empenho e por aqui nos encontrarmos. E rogando a Ti, Jesus, que cada vez mais essa casa possa ser um crescendo de amorosidade, de calma, de acolhimento fraternal a todos que aqui aportarem. Obrigada, amigos espirituais, pela presença e pelo carinho para com todos nós. E que assim seja. Que assim seja.